Meu nome é Manuel José Santoro, todo mundo me chama de Manu Santoro, sou diretor criativo artístico e proprietário da Posers. Eu acho que a criação da Posers vem desde o Manu criança, assim. Apesar de ter uma família que tinha, assim, meu pai era funcionário público, advogado e tal, mas eu tinha uma parte da família que era sempre esteve muito envolvido com as artes. Eu tenho um tio que era maestro, né, que leva o nome do Teatro de Brasília, que é o Cláudio Santoro. E eu me lembro pequeno com alguns eventos que tinham na minha casa, onde eles traziam bailarinos da Alemanha, quando tinha seminários e tal, às vezes faziam alguns eventos em casa. Eu fiz Escola Parque na 304 Norte, que era um lugar ali que eu me descobria muito, né, envolvido com teatro, com essa coisa do figurino, com a coisa das artes em si. Eu nunca fui do esporte, eu sempre era das artes, a bicha das artes. E aí, eu me vejo em um determinado momento entendendo que eu queria fazer moda, vou para fora do Brasil entender um pouco isso e conhecer um pouco isso de uma maneira mais profunda. E no meio desse caminho, eu estou na Europa fazendo essa imersão criativa, entendendo quem eu era, o que eu queria e tal, e me deparo com a noite europeia, que tinha muitas performances. Tinha as baladas gays de lá, tinham esses figurinos lindos, com mulheres incríveis, caras incríveis, era mais bem acabado do que no Brasil. Inconscientemente, eu percebi que eu queria fazer festa, eu achava que eu queria fazer festa. E no meio desse processo volto para o Brasil, começo a fazer festa, só que eu entendo que depois de um tempo, que eu só fazia as festas porque eu queria fazer as performances das festas. Então o Manuel, que trabalhou em loja de shopping, que foi funcionário de várias empresas, que trabalhou um pouco cheguei a fazer um semestre de publicidade e propaganda e tal, querendo me entender e tal, fui testando, até o momento que eu entendo que eu falei, poxa, isso é um nicho de mercado, não tem no Brasil. E aí pesquisando tinha uma, outra empresa, todas muito pequenininhas e tal, e começo a atender baladas gays no Brasil. E aí eu fazendo uma festa, ainda sem entender que eu queria fazer performance, eu fazendo festa em Brasília, eu tava com o Thales Sabino, que é o dono da Victoria House, um diretor artístico também incrível, que é um grande amigo de muitos anos. E aí eu falei, Thales, eu não quero chamar de Gogo Boy quando for botar no flyer. Eu quero que as pessoas entendam que elas vão ver um show de performance artística e tal. E a gente pensava e debateu um monte. E o Thales que criou esse nome, na verdade, ele falou, cara, eu acho que... Porque Posers pode ser visto como uma coisa meio pejorativa, mas aqui a gente entendeu que ia funcionar bem. Era um nome forte e tal. Isso ainda
dentro das festas como se fosse uma atração. Não era uma empresa de performance artística, sabe? Então era uma das atrações da festa, tinha o DJ tal, tinha a drag queen tal, tinha não sei o quê, e tinha os poses. E aí disso, eu começo nessas altos e baixos da vida da noite, ganhava muito dinheiro, perdia muito dinheiro, ganhava dinheiro, perdia dinheiro. Eu me bucetei uma vez e falei assim, não, agora eu vou focar na Posers. E aí montei o projeto, comecei a vender isso com fotos de referência, assim, a gente tinha, mesmo já tendo feito nas minhas festas, eu tinha poucas imagens boas para vender, então a gente usava foto de referência, explicava muito, eu sempre vendi muito bem. Porque eu entendia muito o que eu queria que fosse. Eu lembro também muito claramente, assim, numa entrevista que eu dei há um tempo atrás pro Correio Brasiliense, há um tempo muito atrás, na época das festas, que eu falei exatamente quando foi o start. Eu tava enlouquecido no mar, assim, em Ibiza, e eu falava assim, as pessoas fora têm que sentir um pouco dessa vibe, do que a gente tá vendo esteticamente e tal. Eu preciso levar isso pro Brasil. E aí comecei a vender. E a Posers começou a atender o Brasil inteiro em balada gay. A balada gay no Brasil era muito mais extensa do que é hoje. Então, assim, todas as capitais tinham 3, 4 clubes, tinha várias festas grandes, off-clube. E aí comecei a atender de norte a sul todas as festas. Bem no início, a gente não tinha verba, né? E eu fazia para as minhas festas. Então eu tinha menos verba ainda. E aí eu tenho até hoje a mesma costureira, Dona Ivanilde, que é uma mulher que eu amo, assim, de paixão, que atende a gente ainda pontualmente, que hoje a gente faz muito ajuste em Brasília. Criar é menos, mas a gente faz muito ajuste. Eu nunca me esqueço que eu tinha ido numa exposição na Espanha que chamava Hombres de Falda, que são homens de saia. E aí eu fiquei com aquilo muito na minha cabeça e eu falei, a nossa estética sempre no início era muito agressiva, assim, para que as pessoas entendessem que era uma coisa para pensar, para incomodar mesmo. E aí eram homens com umas saias gigantes, mas eles usavam sunga na frente, então aqui a frente era toda aberta, mas aqui atrás era aquela caldona. Imagina eu explicando isso pra Dona Ivanilde, e ela comprou a ideia e fez incrivelmente, e eu tenho essas peças inclusive até hoje. E aí a gente começa assim, aí a gente criava corpetes masculinos, então botava homens com luva mais longa, botava homens de salto muito antes de vir essa explosão do estileto. Eu rabiscava, porque eu sempre desenhei muito mal. A minha mãe que fala, mas não é a única bicha que eu conheço que pra fazer coisinhas minuciosas eu não dou conta, eu não tenho paciência, eu sou muito ansioso. E então eu não conseguia, mas eu rabiscava, mostrava referências, pegava tipo uma foto, era um corpete, no outro era um sapato, no outro era não sei o quê, falava, mas esse aqui eu queria que fosse mais assim. Aí a coisa andava. E aí aqui, ó, aqui tá o primeiro figurino. Foi a primeira leva que foi feita com a Dona Ivanilde ainda, que é daquela exposição que eu falei, do Hombres de Falda, que eram uns homens que ficavam com a perna de fora, assim, ó. E eles ficavam com a perna de fora e a sunga aqui, entendeu? E vinham os corpetes por cima. E os caras dançavam e tal. Os bem fortão, imagina os caras bem fortão usando isso, era muito legal. Tá bem velhinho, né? Mas eu não jogo fora de jeito nenhum, porque outro dia, inclusive, a gente usou numa festa da Lili. Porque é uma saia que a gente chama de masculina, porque ela tem essa base aqui alta, pra poder cobrir um pouco. São os caras fortões, assim, que usam, e aí a gente bota sunga aqui bem cavada neles, tá? Eles ficam com a perna de fora. E pode brincar com isso e tal. Aqui foi a época de direção artística na boate do Roger, da Diesel. Lembra que eu falei? Então aqui eu como diretor artístico. Isso aqui é o Asher Wand, que era um personagem de uma festa, uma drag de uma festa espanhola, que hoje é uma das maiores do mundo, que é o Ipari. Primeira turnê que eles fizeram no Brasil foi com a gente, em Brasília. A Nick, que participou do The Voice. Essa eu não lembro o nome, mas é do Ruge. Aqui a Tati Quebra Barraco. É a Aline, ela tá no BBB, entrou ontem. Ela tá no BBB? Tá no BBB.
Essa eu não lembro o nome, que eu amo ela. E ela é de Brasília, fez muito sucesso fora. Não tô lembrando o nome. Essa é a Gaby Luke, na época que ela era drag, hoje é uma mulher trans. Ailton Botelho, que foi meu sócio numa agência de DJs, uma época. Isso era quando eu fazia festa, naquela época que eu contei pra vocês, intermeio de, tipo, achar que era fazer festa e eu queria fazer a direção dos espetáculos. Como é que é o nome dessa? Gente que fala Baba Baby, Baby Baba. Kelly Key. Kelly Key, Nicole Balls. Essa é a Mônica do Mirabolantes, que ela tinha uma empresa em Brasília de performance de circo. E aí a gente teve umas parcerias no início. Aqui show da Daniela Mercury que a gente fez na Diesel. Isso aqui tem muito a nossa estética de quando a gente começou, ó. Isso aqui, Sandra Love. Isso foi as primeiras festas. Café Olé também é uma festa muito emblemática de Ibiza, que eu trouxe pra Brasília. Aqui Daniela. Aqui o time da We Party. Essa foi Smash, uma festa que eu fiz, Parada Gay em Brasília. Rafa Madri, que é um grande amigo, um puta DJ hoje, então começou muito pequenininho, assim. Mas aqui tem algumas pessoas. E esse quadro é engraçado, que a minha mãe um dia viu as fotos jogadas, ela não tinha o que fazer, ela foi e colou tudo, assim. Então, eu sou conhecido como Roger, mas meu nome é Rogério Santos Salles. Dentro da Poses eu cuido de toda a parte executiva da empresa. Eu sou diretor executivo e como que funciona? A gente brinca que o nosso formato é de startup por a gente ter um quadro de funcionário enxuto. E basicamente dentro da empresa a gente divide em dois grandes setores, que é o comercial e produção. Então de toda essa parte comercial sou eu que cuido. E aí a gente destrincha em alguns braços: administrativo, financeiro, logística, jurídico, essa parte toda fica mais centralizada para mim. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação e MBA em gestão estratégica e inovação, e desde muito cedo eu sempre fui muito envolvido, sabe quando o olho brilha para essa área de arte? Então, desde os meus 20 anos eu sempre mirei um pouco nesse evento de entretenimento. Então nessa época eu já tinha aberto uma boate e aí juntou, por trabalhar na noite, eu entender um pouco mais sobre esse mercado. E casou desse momento eu encontrar o Manu e entender um pouco mais dessa área de entretenimento de noite voltada para a produção artística. E me apaixonei nesse sentido, né? E a partir daí a gente construiu e amadureceu para que eu entrasse nessa sociedade. Então, Roger já tinha sido meu chefe. Ele tinha... Aí, Roger. Rogers! Rogers! Roger já tinha sido meu chefe. Ele tinha uma boate aqui em Brasília, Diesel. E eu fui contratada pela Diesel para fazer a direção artística no início dela. Não, o bacana é que nessa época já existia uma sintonia, então ele entrou na época da boate justamente para tocar toda essa parte artística que ele faz muito bem, e aí essa sintonia passou além de chefe para funcionário. A gente começou a ganhar uma amizade que foi uma amizade que perdurou inclusive após a minha saída dessa boate. Então a gente vinha num processo muito de se namorar. A gente ficou aí, esse processo da saída até o momento que a gente decidiu de fato fazer uma nova sociedade, durou aí em torno de um ano e meio. Então esse processo a gente nunca perdeu o contato, mas sempre se namorando de uma forma para montar um empreendimento, né? Eu já tocava Posers e aí vinha essas... A gente estava nesse momento muito difícil dos dois, assim, tipo de entender, né, o que ia fazer, o que não ia, ter passado por esses momentos difíceis. Eu acho que a gente estava num momento muito parecido, sabe? E aí a gente começou várias conversas. Eu lembro daquela conversa que a gente teve, acho que foi no Taguatinga Shopping, no Alameda, não foi numa que tinha uma ponte, lembra disso? Sim, a gente em outros bares, enfim, que a gente sentava e sempre na curiosidade de saber como um outro tava, a gente sempre esbarrava nesse lance de vamos montar alguma coisa junto. E aí o Manu já era muito forte na cena gay em Brasília, no Brasil, fora do Brasil, com a Posers Dance, né? E aí a gente conversava nesse sentido, e ele falou assim: Roger, ao invés da gente pensar em um outro empreendimento, por que a gente não toca Posers juntos? E aí amadureceu essa sementinha pra gente se tornar sócios. Eu sabia que a Posers, ela poderia ser escalonada, assim, a gente já atendia o mercado gay, já era um sucesso e tal. E aí, porque já vinham alguns convites, eu já fazia uma coisa ou outra de corporativo muito pouquinho, fazia de balada hétero um pouquinho, mas a gente nunca pegou coisas grandes, porque eu sabia que eu não tinha estrutura.
Então eu pensei, pra gente dar essa escalonada, por que não tentar fazer isso acontecer? E aí a gente passou um ano conversando, a gente tinha reuniões quase que diárias, e entendendo como eu era, como ele era, porque a gente, como a gente falou, ele estava saindo de uma sociedade, de uma outra empresa, então, e eu estava passando por outras coisas, então a gente não queria passar por isso de novo, eu acho, né? Então a gente se conversou muito sobre como a coisa devia andar. E aí nesse primeiro passo a gente decidiu montar uma empresa voltada para o público hétero, até então, porque existia um preconceito, né? O preconceito entre o público hétero entender esse tipo de produto, mas a gente entendia que a gente poderia ser pioneiro para esse mercado hétero, trazendo novidades e trazendo também um pouquinho da essência que já existia na empresa que ele já era dele, exato. Então a gente, em 2016, decidimos abrir uma sociedade voltada para o público hétero, que até então a gente chamava internamente de Poses HT. A gente fazia essa distinção nesse sentido. E começamos de uma forma muito pioneira mesmo, né? Profissionalizar o mercado e fazer com que o dono, que era o nosso principal público, era sempre o dono, né? Então o dono da balada, a empresa de uma forma geral. E aí a gente começou a muito rapidamente crescer nesse mercado. Então no primeiro ano a gente conquistou clientes gigantes e clientes que nos tornaram vitrine para outros clientes em potencial. Uma coisa que o Roger fala que é muito interessante é a velocidade e a rapidez, porque foi assim, juntamos, foi um negócio muito doido, assim, porque no primeiro ano a gente já pegou os maiores, né? E de uma forma muito orgânica também. A gente sempre teve o pé no chão, mas a gente sempre olhou muito para longe, para o horizonte. Então, nesse pouquíssimo prazo, aí contando 2016 para cá, com esses 2 anos que o mercado estava parado, são números que chega, pelo menos para a gente, impressionar. Nesse sentido, por conta justamente de ser um processo muito orgânico. A gente sempre teve uma equipe de escritório muito enxuta, mas uma equipe muito competente, que é baseado nisso, no nosso DNA, no DNA também corporativo, que a gente chegou tão longe. A gente até brinca, assim, que virou irmão, é uma irmandade. Ele é o irmão que eu não tenho e a gente, de uma forma muito irmandade mesmo, a gente constrói o que a gente quer para mim como pessoa, eu quero também para ele e vice-versa. Rogers é meu irmão, velho. Vocês não têm noção, a gente não briga. Sim. A gente, tipo assim, as poucas discussões que a gente tem, a gente resolve em 2 minutos. Eu acho que é uma coisa que mais, porque que a gente tava falando de gratidão ali, dessa parte de se emocionar, assim, até isso não, eu acho que esse é o grande pilar, sabe? Porque quando a gente se junta, ele já tinha um pouco de medo, eu um pouco de medo, todo mundo fala, né? A sociedade é um absurdo. Eu sou super feliz pela sociedade que a gente tem, pela história que a gente constrói. E são 2 escorpianos natos, são 2 escorpianos com gênios muito, muito fortes, mas que é o que ele falou, a gente nas poucas vezes de desentendimento, que não é desentendimento, é muito procurando o consenso comum e no final das contas a gente sempre acha o denominador, que é por conta do propósito que a gente tem, né? A gente sempre bota o propósito, assim, o filho, né? Aquela coisa assim, o filho posers, ele precisa não sofrer. Então, independente do que eu acredito, ou do que ele acredita, ou das divergências que a gente tem, o propósito ele é maior. Então a gente não pode deixar isso ser impactado. E é esse espírito de amizade que a gente traz também para a nossa galera, né? Para os nossos colaboradores. Então, acho que acaba sendo, perpetua o nosso espírito de amigo, de irmão, em toda o nosso ecossistema aqui, né? Não falando apenas de escritório, mas falando de produtor, falando de artista, elenco, tudo mais. É esse espírito que a gente sempre mantém, que é a fraternidade, a irmandade e família no fim. A gente sempre tenta mesmo manter isso, assim, essa coisa é uma coisa que, por isso que eu falo, eu acho que é um pilar, porque vem daqui e a gente acaba sendo o multiplicador dessa relação para as pessoas. A gente não tem, se você perguntar para as pessoas aqui, elas trabalham muito, mesmo, como a gente trabalha muito, mas a gente não tem aquela cobrança de horário, não tem não sei o que, elas precisam entregar. Essa é a sua pauta, você precisa entregar e acabou. Mas tem toda a estrutura para que eles possam fazer isso, a gente dá todas as ferramentas, sabe? A gente tenta sempre manter a vibe o mais tranquila possível,
que eles, vocês viram aqui, conheceram a casa agora, que era um sonho antigo nosso, sabe? Para que eles tenham conforto num lugar legal, que eles possam descer e tomar uma cerveja, se eles quiserem entrar na piscina e trabalhar da piscina. A gente brinca aqui que já é uma das melhores empresas para se trabalhar, mas a gente quer de fato chegar nesses selos mesmo, que um dia a gente possa aparecer numa revista e como uma das melhores empresas para se trabalhar a nível Brasil, e é isso que a gente vem construindo diariamente, né? É isso. Esse casamento nosso surgiu, acho que deixa eu ver, 5 anos atrás. O Manu estava produzindo o evento, né, onde tinha um artista que não era da Poses, que era uma performance à parte, né, desse evento. E esse artista estava vestindo um figurino meu, uma produção minha. E aí o Manu ficou tipo encantado. Aí ele perguntou à produtora, né, que tinha feito, e entrou em contato comigo, e a gente conversou e depois disso a gente não parou mais. Geralmente eu sempre tenho umas 2 ou 3 produções dele em andamento. Então enquanto eu estou dando continuidade às produções dele, ele já está adicionando novos pedidos, né? E aí nisso ele vai passando para mim as referências, vai conversando, mas assim, muito calmamente, para não ter um atrito também, porque às vezes a gente está numa produção que é um estilo, né? Tipo, uma coisa, digamos, tribal, ou então uma coisa regional, e aí do nada entra uma produção tecnológica. Então, para que a gente não tenha um bug, né, no sistema, então ele sempre dá ele passa isso com muita calma para mim, para quando a gente terminar a produção que está em andamento, aí sim a gente pega e conversa seriamente sobre o que vai ser feito, né? O Manu, ele tem uma coisa que é muito legal, ele nunca fala que não está bom, ele sempre fala, está maravilhoso, mas a gente pode melhorar. O que você acha da gente fazer isso aqui para poder ficar melhor, para ficar mais incrível? Isso é que eu gosto muito, sabe? Tipo, estimula. Eu me sinto com muito mais vontade de fazer, sabe? Eu nunca quis ter muitos estilistas. A gente sempre entendeu que desenvolver um DNA nosso junto de um estilista e trazer esse talento dele para dentro do nosso universo sempre foi o que eu entendia que era o que ia funcionar melhor. E aí a gente tinha acabado de perder um estilista que ficou com a gente muito tempo, que era o Isaac Rodrigues, que é um cara super talentoso também, que faleceu. E aí nesse momento eu me vi meio perdido, assim, meio sozinho. E claro, a gente tinha outras pessoas e tal, e aí eu tava numa função de procurar uma pessoa que fosse assumir isso. E aí, vendo alguns trabalhos do Alex, já pesquisando e tal, falei, preciso falar com esse cara. E eu me lembro perfeitamente, eu tava no Rio de Janeiro, tava fazendo um evento pra Rosane Amaral, né? Foi. E aí eu tava na casa dela, inclusive, aí consegui o telefone dele e liguei e falei, cara, preciso conversar com você, a gente precisa começar uma história. Não conseguiu se encontrar, né? Ficamos, acho que, 1 hora no telefone, né? Foi. E aí dali a coisa meio que começou, assim, aí a gente começou a conversar, demandar umas coisas aos poucos e tal. Sim. E aí começou o volume. Começou a avalanche de pedidos. Avalanche de pedidos. Verdade. Simbora? Vai, Rogers! Bora lá, escritório! Essa mão na minha. Eu seguro essa mão na minha! Para que juntos possamos fazer. Bora, escritório! Aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero! Não posso. E não consigo fazer sozinho! É o que eu falo sempre. Eu acho que eu sempre consegui juntar bons profissionais
moldar eles pro que a gente precisava, pelo que eu acreditava enquanto DNA, enquanto estética, pro que eu acredito que funcione para a empresa, e fazer isso, no final das contas, ser um total, sabe? Você olhar um macro e falar, puta, aqui ó, a coreografia ficou massa porque o coreógrafo fez isso, a roupa ficou massa porque o estilista fez aquilo, o bailarino funcionou porque a música também fez isso, porque aí eu ligo pros DJs, eu ligo pros músicos, a gente conversa, define a música, então assim, tem muito do meu DNA envolvido, do que eu entendo, mas tem muito desses artistas que acompanham a gente, né? O povo fala, mas não, você é um artista. Fala, não sou um artista. Eu não me vejo quanto artista. Ah, mas você é artista. Tudo bem, mas assim, quem é artista é quem vai lá e recorta o tecido e borda esse tecido. Artista é o dançarino, né? O bailarino, o ator que vai lá, ensaia, que dá o suor, que dá o sangue, que sobe no palco. Artista é o iluminador que faz a luz explodir na hora certa. Artista é o DJ, o produtor musical e tal, que monta aquela música com aquela trilha do jeitinho que a gente conversou para que ele traga essa resposta do público. Então, eu vejo muito que os artistas são todas essas pessoas. Artista é o hold que... Se não tem mais artista do que hold, que faz um pouquinho de tudo, como se fosse um malabarista para fazer tudo acontecer. Então, artista é quem vai lá no atendimento e convence o cliente de que isso é importante para o evento dele, porque se você parar para ver, eu costumo dizer que a gente é a cereja do bolo de um evento, assim, ele fica mais bonito, fica mais bem acabado, mas se você não tem dinheiro para botar essa cereja, a primeira coisa que se tira é a cereja. Então, numa planilha de um evento, a última coisa que fica, que pode cair, que podem cortar é a gente, porque o evento ele não precisa de som, de luz, de estrutura, de artista com nome grande para trazer público e tal. Mas a gente dá um acabamento, a gente dá um arremate, entendeu? Olha, lembrar como que eu cheguei na Pose eu acho que é quase impossível. Porque tudo aqui é tão dinâmico, tão corrido, a gente faz tanto acontecer, tanta coisa pegando fogo, que eu não sei como eu cheguei. Eu sei que eu fiquei. Então eu entrei na Pose para apagar incêndios e montar grandes shows. O que acontece na Pose é isso. Eu sou um coreógrafo, diretor artístico, também trabalho na parte criativa quando é necessário. Eu entrei na Pose, eu lembro que foi alguma coisa de última hora, eu tinha que resolver algum problema e eu fui ficando. E a nossa característica muito forte na questão coreográfica é isso. As pessoas lá têm os seus sonhos, visualizam alguma coisa e a gente vai lá e resolve. Nos dão, às vezes, grandes problemas, nós entregamos arte para eles. Eu sou coreógrafo desde os 19 anos de idade. Então eu tenho 25 anos de carreira e eu comecei no tradicional, em academias de dança, com festivais de dança, montando alguns espetáculos. Eu tenho uma companhia aqui em Brasília que durou durante 24 anos na cidade, que é o grande celeiro dos coreógrafos e bailarinos da cidade do Brasil. Exportei bailarino para fora, eu fiz muito isso na minha vida. Quando eu entrei na Pose foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu trabalhava naquele nicho de espetáculo, academia, bailarino. Com a Pose eu estou no trabalho artístico, que é o que sempre encheu os meus olhos. Não que o trabalho coreográfico de academia seja menos interessante, mas quando eu cheguei na Pose, foi a grande virada da minha carreira. Foi onde eu olhei para a área artística de uma outra forma que não era dentro de uma academia ou de um palco de teatro. E sim, num show de um cantor, ou numa festa temática, ou uma festa de aniversário, que foram coisas diferentes. Então, eu me senti mais artista na Pose. Então, a minha liberdade de criação era bem maior. Era menos técnico e mais artístico. Então eu tive essa grande virada na minha carreira e hoje eu trabalho para o Brasil inteiro e eu, assim, agradeço isso à Pose e estou junto com ela até o outro final que vai ser a reencarnação. Advance Fantasy é um projeto que a gente ama fazer. A gente já está na 4ª edição. No início a gente começou fazendo só a parte de figurinagem e quem coreografava era uma grande amiga nossa que acabou falecendo.
que a gente ama, assim, que eu tenho, inclusive, sentindo muita energia dela esses dias, assim, muito grato, de verdade. Karina Amélia. E aí, com o que aconteceu, o evento acabou convidando a gente para assumir a parte coreográfica também do balé. E a gente veste desde os sócios do evento até o balé, até o Xande, alguns influencers que participam do evento. E a gente ama fazer, porque é um evento, como eu disse, é a maior festa fantasia do Brasil. É no Arena Castelão, em média 50 mil pessoas. E a gente foi criando uma sinergia com um projeto que foi virando meio que uma família também, sabe? Então a gente vai se sentindo meio parte daquilo. E aí eu convidei o Wesley, que é nosso coreógrafo já há uma vida, o Arliane, pra participar com a gente, porque é um cara que a gente confia de olhos fechados. E aí ele trouxe a Tati pra fazer assistência coreográfica também. A gente ia fazer 8 coreografias, fomos pra 17 coreografias. Chegamos em 17 coreografias, o cliente amou. E o show vai ser demais, cara, vai ser lindo, vocês vão ver. Eu fico super emocionado porque a gente que veio lá de trás e fazendo coisas pequenininhas, né, Wesley? Isso. Ver a gente fazendo coisas tão grandes e chegando em tantos lugares, eu acho que isso é rico. Então, assim, quando falou, né, a Karina Amélia, Natália, e coincidentemente ela me conheceu através do Manu, e na minha mudança para São Paulo estava trabalhando na equipe dela. Então até fiz algumas construções coreográficas da outra vez que ela estava fazendo a direção coreográfica. E tá fazendo essa continuidade agora é muito importante também por isso, muito, muito mesmo. E é muito legal porque quando eu fiz algumas contribuições coreográficas no passado, eu já tinha algumas ideias. Então agora eu consegui colocar todas essas ideias. Isso é muito legal. Entendeu? E até sentindo do próprio elenco, eu vim pra cá, nós viemos pra cá fazer uma seletiva de bailarinas, tinham mais de 100 bailarinos inscritos. Fora o nosso elenco daqui, a gente preferiu fazer uma nova seletiva por entender que era sertanejo, era forró, né? E era outro nível, porque a gente tem muito no elenco de música eletrônica, né? A gente preferiu fazer nessa... E meu elenco é bem diversificado, é um elenco que tem todo tipo de gente, a gente tem esse cuidado, né? Artistas de todos... As pessoas têm que se enxergar no palco. Eu acho que é importante ter um artista no palco, quem está assistindo e falar, eu sou igual àquela pessoa. Não só fisicamente, mas entre energia. Então, o trabalho coreográfico, ele foi todo diferenciado. Nós respeitamos a cultura do forró, várias vertentes sobre isso, mas a dinâmica coreográfica é diferente. Tanto que pessoas da cidade perguntavam se o balé era de São Paulo e Brasília. E foi o balé é local. A direção coreográfica, a direção artística é de fora. As pessoas locais já fizeram algumas participações, atendimentos, aqui. Então é muito legal ver que a própria cidade está sentindo que tem uma diferença. E o próprio balé tem comentado que a maneira de escutar a música, a maneira de entrega no palco é diferente do que estão acostumados no dia a dia. Isso pra gente já é uma vitória. Agora a segunda vitória é quando eu poder começar a gritar e não parar de gritar. Ainda faço uma participação especial, né, mano? Você fez a filmagem antes, que é a que vai pro conteúdo do LED, que é a direção artística do evento. Existe a direção artística do espetáculo do evento, que é do Carioca, lá do pessoal da Show Design, do Rogério. E existe a direção artística do balé e a direção coreográfica do balé, entendeu? Muito legal a gente falar dessas diferenças, porque tem alguns níveis de uma entrega, né? Do que precisa para que essa entrega seja feita. Então eu vou parafrasear o próprio Carioca, assim, agora é hora de se divertir, nosso trabalho está pronto, né? A gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Desde lá de trás, quando você vai, faz contato, inicia negociação com o cliente, até entender o que é o conceito que foi criado para esse evento, trazer isso para dentro do nosso universo, da nossa realidade, desenvolver maquiagem, desenvolver figurino, desenvolver coreografia, entender e fazer isso tudo se amarrar junto com o que está sendo criado com a direção do espetáculo e fazer isso ser um uníssono, né? Ser uma caixa bem embrulhada, fazer então uma coisa ser tudo fazer sentido, né? É lindo, assim, tipo, agora é hora de se divertir. Ainda havia um pouquinho de tensão, porque era ensaio geral e tal. Vocês estavam lá, vocês viram.
Mas agora é hora de se refletir. O trabalho que foi feito é deixar a coisa acontecer como a arte ela tem que ser feita, ela tem que se deixar caminhar. O trabalho já foi feito, agora a gente vai se divertir, mas a gente precisa de todo mundo concentrado. Eu falei no primeiro dia que a gente se encontrou, a gente precisa se concentrar no que está fazendo, porque não é só você, não se trata só de você, se trata do grupo, do coletivo, se trata do público que pagou para vir aqui assistir vocês, assistir esses artistas todos, tá? Vamos entregar com o máximo de amor, com o máximo de afeto, com o máximo de tesão, tá? E com o máximo de concentração. Não esqueçam dos sorrisos, não esqueçam do coletivo, não esqueçam do público, das olhadas para o público, não esqueçam de vibrar, não se esqueçam de se arrepiar, tá? Vamos fazer ser foda, vamos fazer ser incrível. A gente tá com profissionais incríveis, vocês sabem que de 100 e poucas pessoas, são 12 que estão aqui. 13, desculpa. Os 13 que estão aqui são os escolhidos para fazer hoje ser foda. Não vai ser diferente do que isso, tá? Então eu queria que todos vocês, a partir de agora, parassem, se concentrassem e ficassem de boa. Antes disso, a gente vai fazer uma reza que a gente sempre faz na Posers. Vamos todo mundo colar o pezinho um no outro, assim, ó. E dar as mãos assim, ó. E aí a Tati vai falar e todo mundo vai repetir. E antes disso, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, a todo o esforço, ao suor, aos pés lascados, tá? Agradecer a todos vocês pelo esforço que vocês têm nos últimos 10 dias, feito, se dedicado, tá? Então eu queria agradecer a todos vocês por tudo isso. Queria agradecer ao Tarcísio por todo o estresse, por todas as noites sem dormir. Queria agradecer ao Wesley pela nossa parceria de uma vida, Tati que tá entrando agora. Ao pessoal da base que tem sido assim uns fofos com a gente. A Lê, que é nossa parceira de uma vida. E a todos vocês que a partir de hoje, pra gente, fazem parte da Posers, fazem parte da nossa família, tá? Que sempre que tiverem em Brasília, em São Paulo ou em Fortaleza e tiver job junto, a gente vai estar junto. Entreguem. Não é sobre um trabalho, é sobre uma história que a gente está começando a construir junto agora, tá? Beleza? Vamos lá. Gente, essa é uma oração e um convite. Então, segura a sua mão na minha. Eu seguro a sua mão na minha. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer. Aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero. Não posso. Não posso. E não consigo fazer sozinho. E não consigo fazer sozinho. Pé direito no meio e grita Poser. Posers! Vai ser do caralho, hein? Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Eu comecei como meio que substituta, meio ensaiadora, porque o Wesley que fazia as coreografias, e aí, por exemplo, tinha tempo que ele ia viajar, aí ele falava, vai lá e ensaia o pessoal. E aí eu ia e ensaiava a galera pro evento que ele já tinha feito a coreografia. E aí, quando ele se mudou de vez, aí o Manu me chamou para fazer a coreografia. Né? E aí eu fui começando fazendo coreografia pequena para festa de 15 anos, formatura, e aí agora que estão voltando os eventos grandes, que eu estou fazendo coreografias grandes também. No começo foi um pouco difícil de pegar aquela voz de comando, né? Que a galera já se conhecia, eu entrei depois. Mas assim, agora todo mundo me respeita, tranquilo, e a gente também brinca fora de ensaio, dentro do ensaio. É muito legal ver o seu trabalho assim, e as pessoas gostando do que você está fazendo, e reagindo aos momentos que você acha que vai ser legal, e as pessoas acham legal, e fica, deu certo. Desde que eu entrei, eu sempre vi e sempre tive muita vontade e entendi que a gente produzia muitos figurinos fora de Brasília. A
A gente trazia isso de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, de cidades que são referência nesse sentido. E eu sempre entendi que Brasília tinha capacidade de produzir esses looks, de que a gente fosse uma empresa de Brasília, feita em Brasília, por Brasília, para Brasília e para o Brasil. Então eu entendo que essa parte de produção de figurino é uma coisa que a gente podia trazer para cá. E aos pouquinhos a gente está trazendo, está agregando. A gente fez aqui em Brasília ano passado mais da metade dos figurinos que foram produzidos pela Posers e o objetivo é sempre aumentar isso. Quando eu entrei para o escritório da Posers, na verdade eu não entrei como produtora, eu entrei na área comercial. Trabalhei por um mês com o Roger, que é o sócio do Manu, o nosso diretor comercial, e trabalhei com ele durante um mês, mas logo o Manu me catou e me colocou como produtora e fiquei trabalhando na Posers por 2 anos como produtora no escritório, numa época que a gente fala que era só mato, que era só capim, a gente chegou com a enxada no braço, capinando tudo. E foi assim, uma experiência ímpar, porque a Posers ela vende muito mais do que performance, são experiências, são sonhos, são um momento da sua vida que você nunca mais vai esquecer, sabe? Que mesmo que não hajam registros de fotos, aquilo que você sente quando você está envolto nessa energia, no que a gente produz para trazer esse sonho de forma real, trazer o seu desejo para uma forma material, a gente consegue alcançar muitos corações. Então eu encontrei dentro da arte, dentro da Poser, um alinhamento ao meu propósito de vida, que é tocar as pessoas de alguma forma. Isso me motiva muito de ver que, além de tudo, eu tenho à frente que a gente tem à frente dessa empresa 2 pessoas que têm uma visão de empreendimento muito grande, uma visão de prospecção de futuro e que buscam a cada dia evoluir, melhorar, implementar novas coisas na empresa para que a gente possa continuar sendo referência no mercado e transformar o mercado. Eu vejo a Poser como uma empresa que transforma o mercado, que traz novidades, que muda a realidade do mercado artístico, hoje no Brasil e no mundo, porque nós também estamos atendendo internacionalmente já há algum tempo. Então eu acredito que a Posers é um grande diferencial de mercado. E ver o crescimento disso e ver 2 pessoas tão competentes e tão empenhadas nesses sonhos que são os sonhos deles, e que eles agregam tanta gente que sonha junto e veste a camisa, porque eu falo que a Posers, ela começou pequenininha de um jeito muito família e ela continua sendo uma família, só que agora uma enorme família com um monte de gente, e a gente busca agregar mais gente ainda. A nossa ideia é chegar lá, abrir mais espaço e trazer mais gente para lá com a gente, pra gente ir além. Eu morava em BH ainda, trabalhava com teatro lá, em festas e tudo mais. E aí eu conheci o Manu em uma das festas que eu fui trabalhar. Mas eu estava como ator e aí eu não conhecia ele. E eu fui fazer o personagem principal da festa. E aí fiz o personagem e tal, atuei, apresentei e já tinha acabado já meu trabalho. Não tinha mais o que eu fazer, a galera do teatro já ia embora. Ele me parou no corredor e falou assim, não, você vai subir. Eu subi pra onde? Ele, você vai subir pro palco. Eu falei, pra quê? Meu trabalho já acabou, agora eu vou curtir a festa. Aí ele virou e falou, não, você vai dançar. Eu falei, não, primeiro que eu não te conheço. Segundo que eu nem sou dançarino, eu sou ator. Aí ele, não, eu dobro o seu cachê. Eu falei, não, então qual escada que eu subo? Aí eu comecei a dançar, vendo os outros dançarinos. E aí sim, eu conheci o trabalho da Posers. Eu não sabia quem era, o que era. E essa foi o primeiro contato mesmo que eu tive com a Posers, através do Manu, né? Então aí ele começou a me chamar para algumas festas, só que não deram certo. E aí eu mudei de BH para Brasília. Vim para Brasília e na primeira semana que eu estava aqui, o produtor de BH me chamou, mandou mensagem para o Manu, falou, ó, o Felipe tá aí. Aí ele já me chamou, comecei a dançar com a Posers. E uns 2, 3 meses ele surgiu o convite de trabalhar internamente. A Posers me ensinou a ser homem, a ser grande, a ser responsável, sabe? Antes, não que eu não era, mas aqui a Posers foi não só minha mãe e meu pai, foi minha segunda casa, contribuiu muito com a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu era muito criança, sabe? Tinha na época 27 anos, muito novinho, mudando para cá, para Brasília, tudo muito oba-oba, e entrei de cara já com uma empresa e aprendi muita coisa. Então o Manu, o Roger,
Eles me ensinaram muita coisa, tanto com relação interpessoal, como entre empresas, sabe? Como tratar o cliente, como tratar as pessoas. Isso também eu trouxe para minha vida, né? Então, a pessoa que eu sou hoje, com muito mais segurança, no meu trabalho como DJ, o tratamento com o contratante, com o público, tudo que eu aprendi veio da Posers. Eu também aprendi, né, na minha carreira de ator, mas a Posers meio que consolidou isso, construiu e me fez um cara bem melhor. Eu acho que um detalhe que não era performance na época, né? Eram os amigos do Manu acreditando no sonho dele. E era um privilégio para mim poder colaborar para esse sonho acontecer. Quando você sobe e vê rodas de pessoas virar público, eu entendi que era o sonho do Manu. Então, para mim, era gratificante saber que o sonho dele estava começando e dando certo. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, naquela época, viver o sonho de um amigo, emprestar sua imagem, sua personalidade e ver todos em volta acreditando no sonho de uma pessoa que sempre foi visionária, é um privilégio. Então, fazer parte disso e ver onde chegou, no status que está, é um orgulho para mim. De onde veio, de um sonho simples, por mais que ele tenha estudado muito, fez todos os cursos que podiam, era ele com ele mesmo, eram ele e os amigos dele. Hoje eu vejo uma empresa gigantesca, uma oportunidade de trabalho para muita gente. Ele tem o cuidado de cuidar de cada um dos posers dele, de dar oportunidade, de dar conhecimento. Hoje os estilistas que fazem as roupas são impressionantes. Ele é conhecido no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, aplaudir o Manu de pé, sempre, na primeira fila. É um orgulho saber que eu fiz parte desde o início, só para ver ele como ele está hoje. Gigante. Então, a gente montou em Brasília a Blue Space Brasília, que é uma filial de São Paulo. Isso foi... Eu não consigo lembrar o ano, desculpa. Faz tempo. E o Manu tinha uma festa marcada na boate que a gente comprou. Eu não estava muito afim de ceder um dia após a inauguração para uma pessoa para fazer uma festa que estava marcada. Afinal, a culpa não era minha, né? Mas aí, conhecendo o Manu, e ele é muito bom de papo, eu topei, vou fazer, vamos, sabe? E daí veio essa amizade que a gente tem até hoje. Foi a primeira vez que a festa chamava Welcome, e ele apresentou já os posers naquela época, com toda a simplicidade, que não era o que é hoje, né? Como tudo, ele cresceu bastante. Todos os amigos que eu vejo crescer, como o Manu Santoro, né? Que eu acompanhei o crescimento, todo o desenvolvimento da história, né? E eu fico muito feliz. Até inimigo, às vezes a gente... legal, né? Imagina amigo que você gosta, que você quer, que é querido, que você ama, entendeu? E ver a pessoa crescer... Nossa, que criatividade! Eu fiquei passado. O Manu começou com as brincadeirinhas dele de fantoche, fazendo brincadeira com os sobrinhos, com os primos. Aí eu olhava bem para ele, esse moleque vai ser artista, porque a família toda tem o lado artístico, né, da família Santoro. Aí eu falei assim, falei pro meu marido, vamos investir nesse moleque. Mas aí o meu marido era um advogado muito sério, não sei o que, não. Aí quando a gente fazia umas viagens, ele sempre trazia bonequinhos de fantoches, essas coisas pra gente, pra ele brincar e tal. E aí ele começou assim, com essas brincadeirinhas de casa, de crianças, com as crianças, com os sobrinhos, com os primos. Começou assim. Foi muito difícil, como qualquer início, né? Difícil para qualquer pessoa. Mas ele é muito... Ele gosta de botar o negócio, vão para frente. E falar do Manu para mim, cara, é algo assim especial. Porque é um moleque que é muito carinho, é muito amor. Olha que coisa mais linda as araras. É muito carinho, muito amor. Quando ele se apega numa coisa, ele vai até o final. Hoje mesmo, eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, ó, a vida da gente tem o começo, o meio e o fim. Então você tem que saber lidar com isso.
Ah, mamãe, não deu tempo para isso. Não interessa, dá uma pausa para você. E ele não, ele sempre foi um cara muito agitado, gosta muito de fazer. Ele gosta de fazer o que vai acontecer. Hoje ele quer fazer uma semana antes, entendeu? E aí vai acumulando aquilo tudo e tal. Eu falei, meu filho, vai devagar, vai devagar. E ele, não, mamãe, eu tô de boa, tô de boa, tô de boa. E eu sempre ali. Quando ele fazia as viagens, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Quando uma vez ele foi fazer, parece que foi uma viagem internacional. Eu enchi as malas dele de figurinos, de medalhinha de Nossa Senhora de Fátima. Ele falou, meu filho, que Nossa Senhora de Fátima te acompanhe. A gente sempre teve muita fé, sempre teve muita fé também. E é isso, falar do Manuel é meio complicado, porque é tanta coisa de gostoso e de aperreio e de sufoco que já passamos e estamos levando. Então, eu conheci o Manuel, ele fazia festa ainda. E ele já não queria mais fazer festa. Então, ele estava passando por um processo de procura, sabe, de busca do que ele queria fazer, mas ele já sabia o que ele gostava. E foi um período meio difícil, porque é aquele período, aquela fase que você tenta se encontrar, sabe? E profissionalmente ele já sabia muito bem do que ele gostava, qual era o talento dele, só que ele estava tentando entender quais eram os nichos de mercado. O Tô com o Manu vai fazer 13 anos agora esse ano. Daqui a 2 meses a gente vai fazer 13 anos juntos. E desde o começo ele é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ele sabe muito bem como conversar com as pessoas, como lidar com o público, com o mercado, com o cliente, com todo mundo. E nessa época ele já sabia muito bem como fazer, mas não sabia o que exatamente. E a Pose surgiu desse nicho, nessa brecha, né, no mercado. Tinha uma falta de performance, de atrações em eventos, em festas. E como ele fazia muito isso nas festas dele, ele começou a atender outros eventos. E viu que aquilo estava precisando de gente talentosa. E ele era aquela pessoa talentosa que ia cobrir essa brecha. Quando começou a atender, a gente sentou junto, ele sentou do meu lado e falou, bora criar a marca. Porque eu sou designer gráfico, né? E ele foi me orientando, a gente criou a primeira marca, Pose Residence Culture Concept, que era uma caveira com a cartola, que é a marca registrada da Pose, o DNA dela. E a gente foi fazendo, desenhando tudo bonitinho a marca, strass por strass, ponto por ponto, e criamos a marca. Foi quando ele começou a atender, de verdade, e o primeiro ano foi bem difícil, foi bem trabalhoso, foi complicado para ele se inserir no mercado. No segundo ano, quando ele já começou a consolidar, ele começou a atender outras cidades. Então, o segundo ano foi um ano que a gente passou o ano inteiro sem passar um final de semana juntos, porque todos os finais de semana ele estava viajando. Foi bem difícil pra gente. Então eu costumava dizer que o CEP dele, o meu CEP era o CEP dele, o CEP dele era um cartão de embarque, que ele estava todo final de semana viajando. Então a gente passou por esse período difícil, mas ralando e deu certo. Quando a gente quer, a gente faz acontecer, entendeu? Cara, o Manu é um cara muito foda. Eu costumo dizer que ele é workaholic, ele tá pensando mais no trabalho do que em tudo. Não costuma ser uma coisa boa, porque isso leva a um exagero, né? Mas ele está sempre pensando no melhor, seja para os outros. Ele abraça tudo que todo projeto que ele envolve, que ele é envolvido. Ele pensa mais no resultado, porque o processo já está todo na cabeça dele, então ele pensa sempre no resultado e na melhor maneira de ajudar todo mundo. Ajudar todo mundo como? Um fornecedor que está precisando trabalhar, um artista que está com dificuldade em conseguir oportunidade. Ele costuma dar uma prioridade para algumas pessoas que estão passando necessidade em algumas situações, nem sempre em todas, claro, porque o evento ele precisa de um estudo mais técnico, mais elaborado para a seleção de elenco, de artista. Mas ele é uma pessoa que costuma pensar muito no processo e foca muito no resultado. Então a entrega dele é sempre muito de coração, muito alma, sabe? Eu costumo dizer que o escritório mesmo, a Poses, dá muito certo porque ele e o sócio dele se equilibram muito bem, porque ele é muito coração
ele é muito emoção, e o Roger costuma ser mais a parte de razão e administrativo, financeiro. Essa parte se equilibra muito bem, exatamente porque eles se completam, sabe? E não tem como não admirar o Manu. Quem conhece ele sabe muito bem a força da natureza que ele é. Por onde ele passa, as pessoas admiram ele. Por onde ele passa, ele dá o nome, ele faz... você conhece o trabalho dele, né, Fê? Por onde ele encanta as pessoas por onde ele passa, porque ele é assim, ele é 100% ele, em qualquer coisa que ele faça, ele é entrega, entendeu? E eu aprendi muita coisa com ele exatamente nesse ponto também, porque não é todo mundo que pensa como ele pensa, não é todo mundo que tem a visão estratégica que ele tem para tudo, ele tem uma cabeça de produtor que ele está 100% do tempo pensando em fazer alguma coisa, resolver alguma coisa e evitar que aconteça algum problema, evitar que dê alguma coisa errada, sabe? Ele está sempre solucionando as coisas, então... E a maneira como ele lida com as pessoas também, ele sabe manusear muito bem qualquer problema que a pessoa tiver e já encontrar soluções ou oportunidades, sabe? Isso é muito incrível e ele é um parceiro sensacional, porque mesmo sendo workaholic, mesmo pensando bastante em trabalho, ele faz isso porque, claro, para deixar pra gente, né? Pra gente ter nosso canto, pra gente ter a nossa vida, pra gente ter tranquilidade, pra gente viver bem, claro, e é isso, não tem como não amar Manuel, sabe? Não tem como não admirar. Oi, tudo bem? Eu sou a Valéria, eu sou irmã do Manu e todos os anos eu escrevo uma carta para agradecer o que me aconteceu durante o ano. E também para lembrar das pessoas, de quem está perto de mim, de quem está longe, das pessoas que eu sinto saudade. E principalmente das pessoas que estão perto e que compartilham comigo essa aventura maravilhosa que é viver. Acontece que no ano de 2011 eu escrevi uma carta e eu recebi um feedback impressionante. O Manu me falou que ficou muito chateado porque eu não falei dele na carta. Então, por isso, eu resolvi escrever uma carta só para ele. E foi muito difícil começar a escrever sobre o Manu e escrever para ele. E um dia eu estava no banheiro da casa onde ele morava e ele tinha uma caneta vermelha, onde os amigos escreviam para ele frases, escreviam pensamentos. E depois que eu li tudo aquilo que estava dentro do banheiro, eu percebi que eu nunca tinha me expressado para ele de forma amorosa, de forma carinhosa. E foi aí que eu consegui, então, começar a escrever. Eu comecei escrevendo assim. Neste instante, me peguei perguntando: por que é tão difícil demonstrar amor nessa família? Será que existe uma dificuldade em mim ou em nós? Será que conseguimos demonstrar os nossos sentimentos? Será que realmente eu preciso dizer que eu amo? Acho que sim. Afinal, ele me cobrou com a sua forma singela e barulhenta, dizendo: uma palhaçada essa carta, detestei. Você nem falou de mim? Então, resolvi escrever para você, Manu, e declarar assim todo o amor e admiração que eu tenho por você. A primeira coisa que me veio à mente foi: engraçado como nascer da mesma mãe e do mesmo pai nos faz tão diferentes. Como pode duas pessoas criadas dentro da mesma casa, que comiam a mesma comida, brincavam no mesmo quintal, podem ter uma visão tão diferente do mundo? E logo percebi que não é bem assim. Eu sou sua irmã do meio, a mais velha por parte de mãe, mas tivemos muitas alegrias e tristezas na nossa infância. Tivemos uma adolescência rebelde. Moramos em lugares tão distantes e aprendemos a amar os amigos, a respeitar a saudade, a amar o Natal em família, a lidar com as dificuldades impostas pela vida. Aprendemos a amar comida feita em casa, a valorizar o lar. Por isso, somos tão iguais nas nossas diferenças. Foi neste momento que percebi o que é o tal do amor fraterno. Amor fraterno é este que eu sinto por você, Manu. Um amor
compromissado, um amor que quer proteger, um amor que quer cuidar, mas não quer nada em troca. Amor que busca compreender as diferenças, sem preconceitos, com muito respeito. Um amor que briga para ver o outro estar cada dia melhor, que afaga nas dificuldades e bebe junto nas vitórias. E é aqui que eu entendi como é o nosso amor, que muitas vezes me fez chorar por não ser compreendida. Agora entendo que jamais precisarei ser compreendida e só preciso continuar brigando, doando, pois não preciso de nada em troca. Ou, melhor, preciso apenas do seu amor e do respeito que já temos um pelo outro. Entendo ainda que são essas diferenças que nos fazem tão unidos. Cada um à sua maneira de ser. Somos diferentes nas vivências que tivemos, mas almas ligadas pelos mesmos valores e pelos laços invisíveis do amor. Mas não estou aqui para falar de mim, mas sim de você e de como respeito e admiro. Sim, te admiro muito, com um misto, um pouquinho de invejinha, pois jamais seria capaz de entregar a minha vida aos meus sonhos como você faz. Mas não pense que isso é um defeito. Não, isso é uma qualidade que eu não tenho e que me realizo em você. Admiro a sua coragem e garra para fazer os sonhos se realizarem. Admiro a maneira que você transforma sonhos em palavras, palavras em realizações e as realizações em sucesso. Eu, com os pés plantados no chão, fazendo de tudo para ser aceita e pagando contas para ser feliz. Admiro você, que arrisca, que muda, que realiza. Esta é a grande diferença entre nós. Você é um empreendedor, um guerreiro, que sabe usar as armas que tem para realizar os seus desejos. E eu, do meu jeito caótico, quero sempre te ver realizar. Pois assim, eu me sinto feliz e realizada também. Sempre admirei a sua maneira incrível de lidar com as dificuldades, de esquecer o mal que te fizeram e de alcançar os sonhos, mesmo que eles não sejam duradouros. E é por isso que eu posso te dizer, jamais peça desculpas por quem você é. Jamais tenha vergonha de sonhar e ir atrás dos seus sonhos, pois eu jamais deixarei de estar aqui para te apoiar quando for necessário, mas também estarei aqui para puxar o teu lugar quando estiveres saindo do foco. E ainda estarei para brigar por você e principalmente para brindar e comemorar as suas vitórias. E como eu sempre te digo, eu sempre estarei aqui, porque respeito os seus sonhos, suas experiências, respeito os seus defeitos e o seu jeito de viver. E acima de tudo, eu respeito as suas escolhas, todas as escolhas, pois amo você pelo que você é, não pelo que você tem ou pelo que você construiu, mas pelo que somos juntos, engraçados e meio doidos. Amo a força de lutar pelo que acredita, pelos almoços que você faz, pelos filmes e séries que me indica, pelas suas opiniões e atitudes, e pelo seu cuidado comigo, com meu filho, e porque sei também que respeita e que me respeita como eu sou. Escrever essa carta foi mais do que um momento de mostrar o quanto eu te amo, porque sei que sabes que eu amo. E se faltou eu dizer, então eu digo, eu te amo muito. Mas escrever também me serviu para enxergar tudo que somos, para valorizar a nossa relação. Me serviu como aprendizado, pois diariamente preciso lidar comigo mesma. E esta carta serviu para declarar a vontade que tenho de ter a sua coragem, para ir atrás dos meus sonhos como você faz. Me serviu ainda para ver o quanto é importante termos o apoio e o respeito pelo que somos. Enfim,
apesar de não estares na carta de 2011 e de eu não ter conseguido colocar no papel tudo que eu gostaria de te dizer, eu sempre estarei aqui. E sei que terei muitas oportunidades de te mostrar o quanto eu te amo. Então, depois que eu reli essa carta e que nós resolvemos ler ela para você de novo, que eu resolvi ler ela de novo para você, me veio uma história muito interessante. Um dia você me ligou e falou: "Você sabia que você é minha maior fã?" E eu morri de rir e disse: "Como assim? Qual a sua dúvida que eu sou sua maior fã?" Eu sou. Então ele me contou que o Instagram mandou para ele uma lista de quem eram as pessoas que mais curtiam, que mais compartilhavam, e eu era a número 1. Isso me fez rir bastante, mas essa história me marcou muito, porque realmente eu sou a sua maior fã. Mesmo às vezes esquecendo de colocar na carta, ou de mencionar isso e dizer que te amo. Então agora, em 2023, eu tenho que te dizer, sempre acreditei em você. Desde quando você era pequeno e colocava as tralhas das suas peças de teatro para te levar no Valparaíso. Quando você me disse que ia mexer com moda e abrir uma loja com a nossa irmã Carla. E eu ficava os sábados no estoque esperando você para comer pizza. Quando você disse para mim que ia fazer festas, eu estava lá, acreditando no seu sonho, tomando energético e cuidando do caixa. Quando você começou a Poser, eu estava lá, no caixa, depois nos contratos, nas festas, claro, vendo você dar dignidade a todos aqueles artistas. Era incrível ver você fazendo isso. E aos poucos você foi crescendo com o Roger, foi deixando de precisar de mim, o que me deixou muito feliz, porque vê-lo crescer e andar com as próprias pernas é um sinal que eu apostei certo. Mas eu sempre estou por perto e sempre estarei, cuidando de você, admirando e ainda sentindo aquela invejinha da sua coragem. Serei sempre sua fã. É essa sua irmã caótica e você sempre será o meu melhor amigo, meu confidente, meu compadre. Sempre serei grata pelo respeito que temos, pelo amor que temos e como cuidamos um do outro. Obrigada por ser uma inspiração, por fazer parte da minha vida e da vida dos meus filhos e das nossas sobrinhas agora. Como sempre te digo, você me inspira. Eu te cuido, você me cuida. Eu te admiro, te respeito, eu te amo. Então, eu vou terminar com uma frase do Walt Disney, que você ama, que diz assim: é divertido fazer o impossível. E você faz o impossível. E para mim é divertido ver você fazer o impossível acontecer. Eu te amo. Ele fez uma viagem para Paris. E eu falei: "Oi, tu vai para Paris?" Aí de lá ele mandou esse postal para mim e fez essa mensagem para mim: "Mãe, quero muito te levar um dia aqui, eu e tu. Uma das maiores emoções da minha vida, Torre Eiffel. Confia em mim, preciso da senhora ainda, serei o melhor profissional." Ainda botou em espanhol: "Besos, amore mio." "Gracias por ser a persona mais importante da minha vida, estar sempre comigo, te quero. Beijos." Então isso foi uma viagem que ele fez, que ele mandou esse postal para mim. Pior que ele não botou nem a data, mas isso daqui tem tanto tempo, que eu guardo até hoje comigo. Beijos, querido. Entendeu? Então, são várias coisas que o Manu me emocionou, entendeu? Nessa vez que ele foi para Paris, ele trouxe um presente para mim, que foi uma caixinha de perfumes, os perfumes desses pequenininhos assim, sabe? Aí eu falei: "Ô meu filho, tu me trouxeste a amostra grátis?" Menina, até hoje ele não me traz perfume
pequeno, agora só traz perfume grande para mim, da onde viagem que ele vai. E ele falou, mamãe, e ele fala para todo mundo, né, que eu disse isso, que eu dei a amostra grátis para ele, que ele me deu a amostra grátis. É muita admiração. O Manuel venceu tantas barreiras, ele hoje está onde ele está, foi por conta das barreiras, das dificuldades, sufoco, que ele falou assim, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser isso, e aí ele foi e chegou eu ainda vejo que ele ainda vai chegar mais um topo ainda, ele ainda não chegou no topo, mas ele ainda chega mais ainda, porque além de ter fé em Deus, eu vejo que o meu filho é um, posso falar palavrão? Um puta de um profissional, entendeu? E ele é daqueles assim que ele tá olhando essa foto aqui, ele já está imaginando o que ele vai fazer com essa foto, entendeu? Ele é muito criativo, muito. Durante esse tempo eu criei... Pode se emocionar? Eu digo que a Poses, eu criei laços muito mais profundos do que só profissionais. Eu criei laços emocionais, né? Eu criei laços de amizade realmente com o Manu e com o Roger. Toda vez que eu tô num palco, eu tô entregando pra tudo, mas ao mesmo tempo eu sempre tive aquela coisa de tipo assim, nunca decepcionar o meu público e nunca decepcionar o Manu e o Roger. Na última festa da Lili, aconteceu um problema no meu figurino, não sei se vocês chegaram a filmar isso, mas quando eu saí do palco, eu desci muito chateada. A minha preocupação é eu não entreguei o melhor do que eu esperava, porque eu sempre quero entregar o melhor e nunca decepcionar o Manu e o Roger, apesar deles nunca terem me cobrado tanto isso. Mas hoje eu tenho como amigos meus pessoais, daquele que eu largaria muita coisa para poder estar ali do lado deles e ajudar no que for preciso. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela confiança, obrigada pela amizade de vocês, obrigada por todo o apoio, não só profissional como pessoal que eles sempre me deram. O Manu é do tipo de pessoa que se eu ligar qualquer horário, por estar chateado com qualquer coisa, ele vai estar ali para me escutar, para me ajudar, para me dar conselhos. Então é uma pessoa que eu conto na minha vida pessoal. E ganhei vários amigos na Poses, graças a esses jobs incríveis e nossa convivência de camarim. Eu só tenho a agradecer a Poses, a toda a minha bagagem que hoje eu tenho como artista, meu crescimento pessoal e as amizades incríveis que eu vou levar para minha vida. Cara, primeiro agradecer a confiança que eles me deram. Eu lembro na entrevista que eu tava mega nervosa, porque eu tinha vindo de uma gravidez, em seguida meu trabalho pós-parto foi de casa, então eu tava muito ansiosa para voltar pro mercado, ainda mais pós-pandemia, sabendo da loucura também que eles tinham passado. Então eu sei que eles apostaram em mim e eu agradeço muito essa confiança que eles me deram. E não só pelo que eles me deram naquele momento de trabalho, mas pela possibilidade de ver o mundo de uma forma diferente. Hoje eu vejo o trabalho como uma forma diferente, a arte de um outro jeito, as relações dentro do trabalho. Então realmente eu sou outra pessoa, não só pelo clichê, mas de fato mudou tudo, assim, essa oportunidade que eles me deram. Então sou muito grata, muito obrigada, amo vocês de todo o meu coração. Ele viveu uma parte do meu abismo, ele sabe disso, ele tinha muitas conversas comigo e a gente teve muitas conversas posteriores a isso. Eu já tive a oportunidade de agradecer e falar. Ele teve numa parte muito importante da minha transição, né, entre a saída da Pose e o tempo atual que eu estou agora, em que eu passei por problemas pessoais, inclusive, e ele sempre foi uma pessoa que teve muito na mão. Na hora que você liga, ele atende e arruma uma solução. A família dele, super querida, Dona Sônia, então ele sempre me acolheu, sempre me trouxe para dentro. Eu acho que assim, é imensurável o tamanho do amor e do carinho e a gratidão. Então, obrigada por todos esses anos. Cara, eu queria dizer pra você, Manu Santoro, que você é uma pessoa iluminada. E como diz o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é sabido isso na sua vida há muito tempo.
Você foi uma pessoa escolhida pelo universo para mudar a vida de tantas pessoas. Você sabe tudo o que você significa na minha vida, tudo que você transformou em mim como mulher, como profissional. Eu agradeço muito todas as oportunidades que você já me deu, que você vem me dando e as oportunidades tantas que você dá para tanta gente. Eu sei que você é uma pessoa que muda a vida de muita gente. Não é fácil ser você, não é fácil lidar com tudo que você lida. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conviver com você intimamente, conseguir compreender muitas coisas que talvez muitas pessoas não consigam ter acesso e compreender. Mas eu quero que você saiba que você é motivo de orgulho para muita gente. Você transforma a vida de muita gente e tudo que você receber de bom desse universo é pouco, meu amigo. Você merece além, tá? Um beijo enorme. E é isso, Disney é pequena para essa empresa. É Poser on Ice e ao infinito e além. Um beijo enorme. Primeiro, eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. E desejo todo sucesso, que eles alcancem tudo o que eles querem. E eles vão voar muito alto. Porque assim, a gente vê o crescimento da Poser, que a Poser era 5 anos atrás. As festas que ela tem atingido hoje em dia é muito festa, assim, nível muito top para a empresa. Então eu acredito assim, eu só agradeço eles e desejo sucesso. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade, que como eu falei mais cedo, a minha carreira artística, principalmente, ela foi formada aqui dentro da Poser, então eu digo que hoje o artista que eu sou, pelo menos assim, uns 80% é por conta dos trabalhos que eu tenho na Poser, então eu tenho uma eterna gratidão ao Manu, ao Roger, que abriram essa porta para mim. E assim, eu vejo hoje a Posers como uma das empresas com maior potencial nesse ramo de performance do Brasil e do mundo. Eu sei que o Manu ele tem os planos dele, mas eu já consigo enxergar assim a Posers daqui uns 3, 4, até menos, estando em todos os estados, assim, ó, fazendo festas fora, parada gay, festa de aniversário, tudo pelo Brasil todo. E a gente aqui de Brasília, né, o elenco que começar a viajar o Brasil, viajar o mundo, e é só isso que eu peço. Quando a Posers explodir, você lembra de mim, viu? Que eu quero estar viajando também. Eu não quero só o pessoal dos outros elencos, não. Eu quero estar nesse meio também, que eu tô aqui já tem um tempinho. Então, eu e o Manu são duas pessoas muito geniosas, duas pessoas de personalidade muito forte, mas que se entendem numa leveza e a gente consegue construir tudo junto. Hoje em dia nós chegamos num estágio, tem tempo, que no olhar a gente sabe o que tem que ser entregue, como tem que ser feito, como tem que ser a postura, como conduzir aquela equipe. Então eu e o Manu hoje já tem um bom tempo e a gente tem essa sinergia. É uma coisa assim, ele pode ir para casa dele que eu vou saber o que ele quer. Ou ele pode fazer um cast para um trabalho e sabe que entrega tem que ser, ele sabe que eu vou entregar. Então já existe uma fluidez, né? E isso é maravilhoso. Então além do trabalho, do profissionalismo, da estrutura que ele me dá para trabalhar, que é perfeita, que foi um grande divisor de águas na minha carreira, também criou-se uma amizade de irmandade. Então o Manu conheceu os meus filhos de primeira mão. Eu me tornei pai recentemente, o primeiro que conheceu dos meus amigos da minha vida foi o Manu. Pro Manu, principalmente, eu agradeço demais, assim, por ter confiado em mim antes de eu mesma confiar, assim. Porque foi ele que falou assim, você dá conta, bora, faz isso, faz aquilo, e eu, não consigo, consegue, vai assim mesmo. Ele sempre acreditou em mim e no meu trabalho, então eu sou muito grata a ele por causa disso também. Ele que colocou a gente nesse mundo de evento e tal, assim que eu comecei a trabalhar com isso, eu adoro. Então, só gratidão mesmo. Eu acho que eu virei adulta trabalhando na Poser, porque é muito trabalho, então a gente está sempre se movendo, então eu acho que agora realmente, trabalhando tanto, eu me sinto uma adulta de verdade. Falar que eu amo muito todo mundo e que eu espero que a gente só cresça. Amém, Jesus, obrigada. E que venham muitos jobs por aí pra nós. A primeira palavra é obrigado, obrigado pela oportunidade, por acreditar na gente, por dar esse voto de confiança, porque é nesse voto de confiança em que a gente consegue se mostrar. A gente sempre escuta muito sobre estar se mostrando antes e mandando vídeo e tudo mais, mas nos momentos de perrengues, momentos em que a gente tem que se virar nos 30 aqui nos eventos, é quando a gente consegue superar nossas barreiras, e com a confiança que eles dão pra gente é que a gente consegue se tornar artistas melhores.
E eu acho que isso é essencial para quem quer mesmo viver disso, viver de arte. Essa confiança e agradecer demais por toda a oportunidade que a gente vem recebendo nesses 2 anos que eu tô aqui. Obrigado por terem contribuído com tudo que vocês proporcionam para a construção de uma pessoa melhor. E vocês fizeram isso comigo. Vocês fazem isso com as pessoas. As pessoas chegam aqui novata, não conhecem muito como que é esse mundo de festa, de público, e tem gente que sai daqui e é só decolar. Então, o que aconteceu comigo acontece com outras pessoas, e em nome de todas essas pessoas, em nome de todos esses anos que a gente trabalhou juntos, com a nossa amizade e tudo mais, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Eu sempre soube que você seria sucesso em tudo. Tudo que fez deu certo. E você tinha uma coragem que estava tudo dando certo, estava tudo pronto, tudo redondinho, e você fala assim, não é o que eu quero. Você deixava para lá e construía um sonho novo. Você conquistou não só o Brasil, você conquistou o mundo. E você vai conquistar tudo que você quiser. Um dia você vai fazer poses na lua. E esse povo que trabalha em volta de você, que tem esse respeito, tem respeito porque você conquistou credibilidade, fidelidade e admiração. Um beijo meu. Para Manu, para Roger e para toda a equipe Posers, porque eu sei que isso eles estendem para toda a equipe Posers. A minha gratidão. A minha gratidão pela confiança, a minha gratidão por terem acreditado em mim, a minha gratidão por continuarem acreditando em mim, mesmo quando eu falho ou quando a entrega não é o que era esperado. A minha gratidão pela entrega e pela ajuda em cada dia. A minha gratidão. Eu só posso agradecer e dizer que contem comigo, que contem com a Posers, você, o pessoal do elenco, que eu sei que a gente movimenta vidas e a gente movimenta sonhos. E contem comigo, para o que for necessário. Manu, meu parceiro, né, profissional, mas eu acho que acima da nossa parceria profissional está a nossa amizade. Eu lembro de uma frase que você me falou quando a gente brigou. Foi a única vez que a gente brigou, né? Porque das outras vezes que a gente se estressa, isso daí é normal, né? Mas brigar mesmo, a gente brigou uma vez e eu lembro que você falou, Alex, não seja só um artista, seja um artista e um bom empresário. Isso ficou na minha cabeça, foi um gatilho que você me deu e que fez eu mudar totalmente a minha cabeça, o meu foco. Hoje em dia eu consegui mudar o meu ateliê de lugar. Isso foi depois que a gente teve esse atrito. Estou num espaço muito maior, com muito mais conforto, tratando meus funcionários como eles deveriam ser tratados. E eu posso dizer que isso daí tudo é graças a você, porque você me ensinou muito, você tem muito a me ensinar ainda, eu sei que tem. Você é um cara incrível demais, assim, que eu tenho muita admiração e respeito. Hoje em dia, te respeito demais como amigo, como... Até te chamo você de patrãozinho às vezes, né, meu patrãozinho. E um beijo. Então, Manu, você e todo o time da Poser, né, parabéns por todos esses anos de luta, porque a gente sabe que não é fácil. Como nós, vocês também ficaram 2 anos parados, né? Eu imagino que deve ter sido difícil. E eu queria te dar os parabéns, queria dizer que você é criativo, que você é maravilhoso, que você é um grande amigo. E finalmente, amigo, que eu te amo muito. A gente te ama muito. Eu sou muito grato por Deus ter colocado a gente nessa vida e ter se encontrado. Eu queria agradecer pela sua parceria, pelo seu companheirismo, por você ser essa pessoa foda. A gente tá junto, estamos junto para sempre. Eu acho que é clichê de falar, mas é isso que eu quero. E é pra frente que se anda. E vamos tocar junto, te amo. É um encontro de fato de almas e a gente sempre tem o mesmo propósito, que é, sobretudo, fazer esse mercado ser reconhecido, que a nossa empresa seja reconhecida internacionalmente, e ele é um presente. Cara,
Falar do Manu é complicado, porque o amor é tão grande pelo meu filho, que agora vocês me sacanearam, vocês estão querendo me ver chorando. E eu não vou chorar. Meu filho, você sabe que a sua mãe te ama pra caramba. Você sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você. E o amor, não adianta falar de amor. Todo mundo sabe que Deus botou a gente nesse mundo foi para amar. E a gente está aqui é para amar. E o meu amor por você, meu filho, é muito, muito, muito grande. Eu te amo pra caralho, velho. Só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. Tanto que ralei pra chegar até aqui. Cheguei, lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vê meus corre. Mas pra quem confia em Deus o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte,